Bem-vindos, estudantes da primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai ver sobre hip hop e rap dentro do Brasil. Então vamos conhecer brevemente a trajetória artística do hip hop no Brasil e os seus principais representantes. Inclusive nós temos Sabotage, que é um grande representante da segunda geração do rap brasileiro e infelizmente ele foi morto e ele participou inclusive daquele filme chamado Carandiru, um filme que foi da década de 90. Se vocês tiverem a chance, década de 90 ou 2000, agora não me lembro, não me recordo, tiverem a chance, assistam e vejam a participação dele. Então vamos fazer, pessoal, duas perguntinhas rapidinho, só para a gente tentar entrar no clima dessa aula. O rap pode se tornar um meio de uma geração ter a sua voz ouvida pelo mundo? Você acha que de repente uma pessoa que está lá numa comunidade, que ela não tem acesso praticamente a nada, ela pode ser ouvida pelo mundo através do rap? Outra coisa, a sociedade e o rap podem se tornar parceiros para a valorização da vida humana? De repente o rap ele pode se tornar um instrumento para fazer com que toda a sociedade valorize aquele ser que está ali na sua frente, aquela pessoa que está ali naquela periferia? Será que ele pode ser uma forma do mundo olhar aquela pessoa que é deixada de lado? Dá para pensar, né? Essa aula vai responder a gente. Vamos lá. O rap se desenvolveu no Brasil com muita influência do gênero em sua versão norte-americana. Nos anos 70, 80, os bailes black funks e a cultura hip hop foram se transformando, foi ocupando e se contextualizando com a realidade dos jovens da periferia, em especial São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos aqui o rapper Djonga dessa nova geração. Então o que acontece? Como eu falei para vocês em outras oportunidades, quando alguma linguagem chega, uma cultura chega ao nosso local de convívio, essa cultura vai ser assimilada e ela vai ser aprendida, mas ela vai pegar o contexto do que tem ali e vai formar o que a gente chama de linguagem. Então o rap em si, ele surge, mas ele vai pegar todo aquele universo que está acontecendo em volta dele. Que nem nos Estados Unidos nós temos aquela versão de lá, mas o Brasil é uma visão diferente. O Brasil é uma forma diferente. E nessa aula a gente vai ver como essas particularidades que tem no Brasil, elas vão ser incorporadas dentro dessa linguagem rap, que vai olhar exatamente o que está acontecendo à sua volta. Isso que vai ser o início. Então, diferentemente do rap dos Estados Unidos, gangues, violência e tentação, aqui no nosso país as letras são muito mais politizadas e reflexivas. O choque da realidade da periferia, como a falta de acesso à cultura, educação, saúde, educação e presença da violência e preconceitos, são temáticas abordadas como alerta à sociedade. Aqui o rapper BK, também dessa nova geração. Então o que acontece? Dentro dos Estados Unidos nós temos muito essa questão das gangues, dessa violência, dessa competição, dessa morte assim indiscriminada. Já dentro do Brasil é um pouco diferente. Dentro do Brasil nós temos já um isolamento social. Então muitas vezes nós temos pessoas invisíveis socialmente. Então normalmente a pessoa que está levando um carrinho, puxando de repente o reciclável, você passa por essa pessoa, muitas vezes a pessoa não dá nem bom dia, nem boa tarde para essa pessoa, finge que essa pessoa não existe, mas é um ser humano também. Então nas comunidades muitas vezes acontece isso, as pessoas com um status um pouquinho melhor passam na frente dessa comunidade e nem olham para as pessoas, são meras pessoas invisíveis. Então, o rap ele vai trazer exatamente isso, ele vai trazer essa valorização dessas pessoas como pessoas verdadeiras, a valorização dessa cultura, daquilo que eles têm como bagagem e dar para essas pessoas uma voz. Então isso que vai ser a característica do Brasil aqui no rap, dar voz àquelas pessoas invisíveis e para que elas também tenham acesso à saúde, para que elas tenham a voz de pedir acesso à educação, tenham a voz de pedir tudo aquilo que uma pessoa numa cidade grande tem direito e muitas vezes são negligenciados. Então essa é a característica exatamente que vai diferenciar do rap americano. O nosso rap ele já é um cunho muito mais social de inclusão. Isso ele vai colocar muito mais fortemente. E nós temos o rap brasileiro que mostra a realidade das comunidades carentes sem nenhum tipo de filtro e medo em suas letras. As músicas causam impacto em quem as ouve, rompendo bolhas sociais e atingindo pessoas que não fazem parte das favelas, fazendo refletir sobre esses problemas reais e atuais no Brasil sem maquiagem. Por exemplo, numa letra de rap, você vai ouvir ali que eles estão falando assim: nós somos obrigados a comprar o gás porque o dono do morro manda a gente comprar ali. Então quer dizer, você está, através da música, falando uma realidade que não existe numa cidade normal, mas existe na comunidade porque, de repente, pessoas que são bandidas, vamos colocar dessa forma, elas mandam na comunidade e obrigam o cidadão a viver nas regras dela.
E existe muito dentro dessa comunidade um choque entre polícia e essa milícia, vamos colocar dessa forma, dentro dessa comunidade. Então, essas pessoas de bem estão envolvidas nessa guerra que existe entre poderes. Então, isso é retratado nas letras. Como essas pessoas de bem tentam viver uma vida honesta em meio a essa corrupção que acontece em volta delas. Então, o rap vai exatamente trazer isso com uma visão clara. E vai trazer isso como um meio da pessoa de bem tentar viver isolado disso daí. E nós temos, por exemplo, o rap se transforma em autoestima, representatividade. Pode ser visto na televisão, rádios e mídias internacionais, mostrando ao mundo a expressão das juventudes favelas, mostrando jovens que sonham em ser MCs e DJs, juntamente com sentimentos de esperança e na arte. Então o que acontece? De repente tem alguém lá dentro da comunidade que vai falar para o jovem, ó, você quer ter um tênis bom, você quer ter um carro bom, você quer ter uma casa boa? Vem aqui para o movimento. Aqui no movimento você vai levar uma coisinha aqui para mim, uma coisinha ali para mim e você vai ganhar muito dinheiro. Só que esse movimento é crime. E de repente o jovem ele tem a opção através da arte de não participar disso, mas ele pode participar do movimento do bem, o movimento hip hop. Então ele pode de repente ele fazer música falando sobre o que está acontecendo no bairro dele, ele pode fazer a música instrumental, ele pode fazer a música cantada, que é a questão do rap, ele pode fazer o grafite, ele pode se tornar conhecido internacionalmente através de uma linguagem internacional também. Então ele pode ter um destaque, vamos colocar, para que a sua voz seja ouvida através do movimento do bem. Então esse movimento do bem é caracterizado pelo quê? A usar a arte como manifestação, usar a arte como uma forma dele ser ouvido internacionalmente. Então com isso, ele não precisa entrar no banditismo para ter uma vida melhor, mas ele pode ir para a arte, que a arte pode proporcionar para ele exatamente isso, essa universalização daquela opinião que ele tem. Então ele pode trazer isso para o mundo. E nós temos agora uma perguntinha só para a gente tentar fixar o que a gente viu até agora. Qual a diferença da temática do rap dos Estados Unidos para o rap brasileiro? Acabei de comentar com vocês. Fale para mim qual a principal característica entre o rap dos Estados Unidos e do Brasil. Escreve para mim, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Escreveram lá, pessoal? Escreve com as suas palavras e manda para mim, tá bom? Então vamos ver um cronograma bem rapidinho, só para a gente ver como é que foi essa mudança dessas 3 fases que nós temos do break dentro do Brasil, essas 3 fases do rap mais especificamente. Nós temos a década de 80 a 90, o início de tudo, nós temos RZO, Racionais, Taíde, MV Bill, Rap Hood, Facção Central, são aqueles que começaram, são aqueles que vieram lá daquela herança lá da Estação São Bento, que vieram toda aquela escola, veio trazendo essa questão do rap, veio trazendo essa questão do break, do hip hop, para todo mundo, para todo São Paulo, todo Rio de Janeiro e todo o Brasil. Nós temos a segunda geração, são aqueles que aprenderam com os primeiros. Nós temos a geração 2000, Sabotage, Black Alien, Marcelo D2, Criolo, Emicida, Rashid, Conor Crow, Diretoria. Então esses já são uma segunda geração, ele já vem com uma técnica já aprendida com quem já sabe. Aquele que quebrou a cabeça e conseguiu fazer a linguagem, ele já pega uma linguagem mais mastigada, mas ele já começa a fazer as primeiras inovações. Eles começam a trazer já mais a questão da tecnologia, começam a trazer mais uma abrangência dentro da mídia, e nós temos uma terceira geração, que é dos anos 2010 até hoje. BK, Bakushu The Blues, Linha da Quebrada, Drick Barbosa, Djonga, Glory Groove, entre outros. Esses já estão pegando um universo já totalmente expandido. Eles já estão pegando uma linguagem totalmente internacional. Já tem a referência do breaking, do rap, do hip hop brasileiro em todo mundo. Todo mundo já sabe qual que é a cara do hip hop brasileiro. E eles agora estão divulgando isso para o mundo e fazendo novas amostragens. A tecnologia já está em cima e eles estão trazendo toda aquela herança, pegando exatamente aquelas linhas de criação. Então tem uma pessoa que já tem mais uma linha Racionais, tem uma pessoa que já tem mais uma linha MV Bill, um mais Rap Hood. Então as pessoas já têm aquelas escolas, e eles já estão fazendo essas escolas crescerem e estão multiplicando agora os grandes artistas. E nós temos agora, vamos pegar aquele pessoal que é a base, aqueles que começaram. RZO, rapaziada da Zona Oeste, é um grupo de rap criado em 1990. Teve uma época que eles tinham parado, o público, os fãs pediram para eles continuarem, se não me engano, em 2014 eles voltaram. E composto por 3 membros-chave, Elião, Sandrão e DJ Cia, ou DJ Companhia. Abordaram o conceito da família, sendo a referência e talentos do rap do Brasil. O que eles colocaram? Eles colocaram como uma família impactada com tudo aquilo que está acontecendo em volta. Sabe o que eu falei da comunidade, daquele choque? Como é que a família consegue? Como é que o pai vive com aquilo? Como é que a mãe vive com aquilo? Como é que o filho vive com aquilo? Então eles trazem a visão de dentro para fora, a visão de dentro da casa, da pessoa que está vendo aquilo que está em seu derredor. E como é que é a vida dele? Como é que ele sai de casa para ir trabalhar? Ele sabe se ele vai conseguir voltar. Quando ele encontra bandidos no meio, o que vai acontecer? Quando ele encontra a polícia, o que vai acontecer? O que vai ser da vida dele? Então ele está trazendo essa visão de dentro para fora. Nós temos desse pessoal que veio lá do RZO, a pessoa que participou do movimento RZO, vamos colocar como movimento que eles foram uma escola, nós temos Negreli, Sabotagem, Marrom, DBS, Quadrilha, Uptime, U-Time, Função RK, fizeram parte da história RZO. Ou seja, todas as pessoas que fizeram, aprenderam com eles e acabaram se tornando pessoas únicas, fazendo a divulgação dessa escola RZO. Por isso que eles são muito importantes, por isso que os fãs deles são aqueles fãs de carteirinha que estão sempre atendados com eles, sempre divulgando eles. Nós temos também os Racionais, fundado em 88, Racionais MC, é um dos lendários grupos da história do rap brasileiro. Na minha opinião pessoal, Mano Brown, para mim, a voz mais emblemática, para mim, é a melhor voz do rap brasileiro até hoje, ele é da década de 80. O álbum Sobrevivendo ao Inferno é considerado o maior marco da história da música brasileira. As letras giram em torno do racismo, da desigualdade social, da violência, das periferias, até mesmo detalhes da vida do presidiário. Eles quebraram tabus, pessoal. Eles são os caras assim que eles vieram e falaram assim, por que não falar do cara que errou e o preço que ele está pagando hoje? Já pensou? Você vê a experiência de alguém que errou, alguém que passou por isso e fazer sua autobiografia a partir do rap, contando a realidade de que é o erro, mostrando para a pessoa que não errou, como não vale a pena errar, e eles colocam, sabe aquela visão de família? Eles têm a visão de família também. Então eles mostram para o jovem, ó, eu errei, eu fui preso, paguei, e passei por isso, você não deve passar por isso, que eu estou contando minha experiência para você. Então eles fazem isso, eles fazem a experimentação do que eles passaram como biografia para que o jovem possa ouvir e ter a mesma visão, um alerta social. E nós temos também MV Bill, rapper, ator, produtor, escritor, ativista. O interessante é que o MV Bill sempre comenta sobre os documentários que ele faz. Teve um documentário que agora me fugiu o nome, que eram crianças do tráfico. A maioria das crianças que apareceram naquele documentário, a maioria delas morreram, infelizmente. Por quê? Por causa do par de tênis,
para ter uma roupa mais bonita, para ter alguma coisa melhor. Iludidas pelo sistema de criminalidade, essas crianças entraram lá e acabaram morrendo. Crianças. Então o MVBio é uma pessoa que sempre mostrou que não vale a pena ir por esse caminho, vale a pena ir por outro caminho. Ele é natural da Cidade de Deus, Rio de Janeiro, cresceu no ambiente de violência e preconceito, encontrou nos livros e na música um caminho. Ele passou uma vida muito difícil, mas através da educação ele encontrou um novo caminho. E em algum momento da sua vida ele conheceu o Celso Ataíde, ativista social, que o empresariou, o músico, e fundaram a CUFA, Central Única das Favelas. Tanto o Ataíde, o Celso Ataíde, quanto o MVBio, eles tiveram aquela coisa de dormir na rua, passar privação, passar fome, passar toda a dificuldade de uma periferia, de uma comunidade, e eles conseguiram, através do seu empenho, através dos estudos, eles conseguiram sair dessa vida. E daí o que eles fazem? Eles não saem das suas origens, eles continuam lá para tentar ajudar aqueles que estão lá que precisam de uma ajuda. A Central Única das Favelas faz todo um trabalho de alimentação, trabalho de agasalho, trabalho de levar hip hop, aquela coisa de fazer documentário, aquela coisa de trazer essa realidade para que as pessoas que estão fora de lá vejam a realidade, para trazer a consciência social para aquelas pessoas que estão lá dentro. E ele é uma pessoa que é emblemática no Brasil, porque ele traz essa visão de dentro para fora. E isso é muito importante para que as autoridades que têm voz ativa, que podem tomar decisões, elas estão vendo através do trabalho desse homem, podem ver o que eles podem fazer para aquelas comunidades abandonadas. Então ele traz essa questão da conscientização. E nós temos o Emicida. Emicida já de segunda geração. Leandro Roque de Oliveira, nascido e criado na periferia de São Paulo, é considerado um dos grandes nomes do hip hop atual, muito pela sua pesquisa e valorização da identidade negra no Brasil. Ele é um grande estudioso, ele foi a fundo ver o que é a cultura negra, a contribuição para o Brasil, ele trouxe a questão da miscigenação, ele trouxe a questão do alicerce brasileiro cultural que está dentro da cultura negra e tão mal valorizado, não sei por que isso, até hoje não entendo por quê, mas ele traz esse alerta. Ele faz a produção desse álbum Amar Elo, ou seja, o amor e o elo que une todos. É tudo para ontem, um documentário com o mesmo nome, muito interessante. O Amarelo, ele carrega o nome do álbum e do documentário, é um hino da união e do apoio para todos que sofrem com preconceito, doenças, traumas e muito mais mazelas que assolam a nossa existência. Ele grava isso dentro da comunidade, pessoal, e eles vão trazendo as pessoas da comunidade dentro disso daí. Então não existe nem nada de ator contratado, não existe nada de pessoa de fora. Ele traz a própria comunidade dançando, a própria comunidade falando, argumentando, cantando, participando. Então ele mostra qualquer rotina. Então muitas vezes a mídia coloca aqui, você entra lá na comunidade, você vai morrer, mas não é isso não. Tem muita gente boa, tem muita manifestação cultural, tem muita coisa interessante dentro da favela, tem muita coisa que acontece lá, coisas que fazem parte da nossa cultura, que nasceram lá, e ele começa a mostrar isso dentro desse documentário. Com base numa música de Belchior, Emicida, Majur e Pablo Vittar, nos apresenta essa obra-prima do rap brasileiro, ou seja, ele coloca essa coisa da aceitação, de você não ter vergonha de quem você é, do que você representa, qual o seu gosto. Você não tem que ter preconceito, você tem que aceitar. Então ele está mostrando isso, aceitação e um orgulho por você ter isso, um orgulho por se participar disso daí. Ok? Vamos fazer uma perguntinha só para a gente poder fixar tudo isso que a gente viu até agora? Qual o nome do rapper que foi cofundador da Central Única das Favelas? Acabei de falar dele, um homem emblemático em questão de documentários. Coloca o nome dele ali para mim e já retornamos. Até daqui a pouquinho.
Então nós conhecemos, pessoal, um pouco da trajetória do rap brasileiro, vimos também seus principais artistas e suas contribuições para as comunidades carentes esquecidas pelo sistema. O que a gente viu? A gente viu que o rap, ele começa lá dentro da Estação São Bento, ele foi crescendo, crescendo, foi atingindo São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil, e nós temos 3 gerações dos rappers, nós temos aquela escola clássica, já temos um segundo movimento que é aquela coisa já pegando a experiência do primeiro, já colocando um pouco de tecnologia, e nós temos a terceira geração, que é a geração que já pegou tudo aquilo internacional, aquilo que o rap, o movimento hip hop já está conhecendo no mundo todo. E o rap ele vai evoluindo, ele vai fazendo uma concepção diferente do rap dos Estados Unidos. Ele faz a visão dentro para fora, a visão de você saber como é que é a vida daquela pessoa, daquela casa que ele vive naquele contexto. Então ele vai mostrando isso. Ele vai mostrando a questão de como é a sua vivência, como é que é a sua relação com os poderes, ele vai mostrar como é que a sociedade enxerga ele. Então é diferente da gente fazer uma visão de como eu enxergo lá dentro. E de dentro, como sou enxergado pelo mundo, isso eles vão mostrar. E vão trazer isso com uma conscientização. Mostrando para o morador que não vale a pena o caminho ruim, vale a pena o caminho bom. E mostrando para fora de quem não está dentro da favela, quem não está dentro da comunidade, como tem gente boa lá dentro, como tem coisas boas, como tem riqueza de cultura. E tudo isso hoje faz parte da nossa cultura. Nossa cultura que estamos fora da comunidade, mas a gente acaba colocando coisas que aconteceram lá dentro no nosso cotidiano sem saber. Por quê? A gente não vê lá dentro. Então com o rap e com o breaking, com toda essa manifestação do hip hop, a gente começa a conhecer aquilo que está acontecendo lá dentro para fazer parte do nosso viver. E como a gente tem que parar com essa visão dos invisíveis sociais, e a gente começar a olhar ao nosso redor, que todas as pessoas são pessoas e todas elas merecem ser valorizadas. E o rap é um instrumento para nos conscientizar com relação a isso, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa e falo para vocês, preste atenção sobre o que está acontecendo à sua volta. E você quer conhecer um pouquinho mais sua volta, começa a ouvir rap, começa a ver o que o pessoal está falando no rap. E sempre o rap é uma coisa muito atualizada, mostrando o que os olhos não veem, para que a gente tenha uma consciência. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.